Nerds, geeks e afins, estamos todos aqui observando o quarto episódio da primeira temporada da série Falcão e o Soldado Invernal. Power just makes a person more themselves, right? Carl Morgenthau, Steve Rogers, and me. You already have 3 medals of honor. You consistently make the right decisions in the heat of battle. Pois bem, pessoal, chegamos então ao momento aqui da série que todos esperávamos, aquele momento onde tudo se encontra, em termos, claro, temáticos, um pouco de aventura também, ação, por que não? Mas, literalmente, é dizer o que veio a série, e literalmente a gente encontra exatamente aqui nesse episódio. E se a gente observar bem, não tem nada de novo para falar a verdade. Tematicamente, sim, tudo que foi apresentado aqui a gente já tinha visto nos episódios anteriores. E esse repeteco se dá, claro, de uma maneira não requintada, mas entrelaçando todos os subtemas e colocando de cara pra gente, literalmente, qual é a pegada da série, a discussão principal. Sim, no fundo, não temos aqui um produto de entretenimento, de pura diversão, mas principalmente sim de reflexão. O tempo todo a série quer isso pra gente. Ou talvez melhor dizendo, né, nos ofereça. Se a gente vai aproveitar essa oportunidade ou não, aí depende, claro, de cada um que está assistindo esse show da Marvel. Sim, ele é muito bom. Na verdade, ele já era desde o começo. E lembra que no comecinho dos primeiros episódios eu fiz aquela comparação com WandaVision. Era para ser esta série aqui a primeira a ser exibida lá dentro da Disney Plus, mas por causa de problemas, WandaVision passou na frente. E eu havia comentado, primeiro talvez eles colocariam a mesma pegada do cinema, aquela coisa mais água com açúcar. E sim, nos primeiros episódios parecia que Falcão e Soldado Invernal seria por aí. Mas na verdade a temática ela sempre foi tensa, só que a temática ali por baixo das cenas de ação. Quando a gente pega esse episódio aqui, que empurra toda a temática para cima, além do tiro, porrada e bomba, a gente percebe que o show oferece sim sempre muito mais. E espero que nos 2 últimos episódios ainda consiga crescer mais um pouco. Bom, sim, a série começa, ou melhor, esse episódio começa com aquele retorno lá a Wakanda, onde percebemos qual foi o processo que o Bucky conseguiu se desvencilhar da lavagem cerebral, através da Ayo. Claro, o processo em si não é muito bem explicado, na verdade já estava finalizado, ali só estava ocorrendo o teste final para ver se tudo estava nos trinques, tanto que Ayo faz aquela sequência de nomes que provoca, claro, aquela transmutação do cérebro do Bucky, ele fica completamente um zumbi, né, assassino. Não funciona, claro, mais as palavras. E ele está então liberto. Sim, logo de cara o episódio já apresenta o que é a série. A liberdade. A discussão a respeito disso. O que é uma pessoa livre? O que ela precisa para ser livre? E como que ela pode, na verdade, ser livre sem esbarrar na liberdade dos outros? É muito interessante o que acontece com o Bucky, que embora seja apenas uma cena que talvez remeta a coisas passadas, na verdade, ele é a pedra fundamental de tudo que a gente vê a seguir. Claro, mais pra frente a gente entende que uma outra questão é embutida aqui também, que é a coisa da supremacia. Supremacia, na verdade, não foi dita exatamente nos episódios anteriores, mas é muito bem exposta aqui. Aquele ser que tem o poder absoluto. E claro, se ele começou o episódio apresentando a liberdade em si, ou seja, exatamente uma pessoa que conseguia escapar de uma certa supremacia, que era, claro, lá o sistema dos soldados invernais. O Bucky conseguiu a sua liberdade, mas os supremacistas, eles ainda existem. E a gente pode encontrar vários aqui desse episódio. A começar, claro, pelo próprio Barão Zemo, que na verdade está atuando por enquanto como um herói, um cara benevolente. Claro, ele tem a sua causa. Mas falando em causa, aí nós temos a outra personagem super importante aqui, a Carly, que o Zemo vendeu pra gente toda a pegada. Não confio mais nela, disse ele ao Sam. Você não pode confiar mais nessa garota. Ela já está completamente comprometida. Ela já não é mais o que ela era ou pensava ser. E vem a questão também da força do poder. No caso, via o soro do super soldado.
ter poder nas mãos é algo muito difícil de você conseguir lidar. Na verdade, parece que você fica assim um ser poderoso, mas você também fica subjugado, você perde, no fundo, a sua própria liberdade. É aquele poder tipo o anel do Senhor dos Anéis. Pois é, o poder corrompe qualquer um, mesmo que você tivesse uma certa liberdade, mesmo que você pense que você se torna poderoso. Não, é o poder que ainda consegue manipular a todos. A supremacia meio que caminha por aí com certeza. E há aquele engano também, né, que a liberdade é ter poder. Muito pelo contrário, né? Também naquela questão que foi muito bem exposta aqui pelo episódio, né? O poder dá à pessoa que o recebe, na verdade, apenas uma ampliação do que ela já possuía anteriormente, se era a bondade ou se era a maldade, muito bem exposto na questão, de um lado a Carly, do outro lado o Steve Rogers. Sim, a pessoa que era boa vai ficar mais boa ainda, e a pessoa que era má vai ficar muito mais intensamente maldosa. Mas aí fica a dúvida, não, peraí, o Barão Zemo, ele era mal, como é que ele está deixando de ser mal? Bom, a gente precisa lembrar também uma questão interessante, né? Ele estava preso, ele foi liberto também. É um processo interessante. Os três personagens aqui principais estão passando pela tal da liberdade. Se vimos exatamente aqui a manifestação da liberdade pura, absoluta, em cima do Bucky, a gente já tinha visto também a do Barão Zemo a partir do segundo episódio. E do Sam, será que a gente já foi apresentado a liberdade do Sam? Na verdade, quando ele se libertou daquela coisa que o Steve Rogers colocou nas costas deles, que é exatamente o escudo do Capitão América, aquela foi a cena de liberdade do Sam? Provavelmente não foi. É pra gente pensar que sim, mas não. Na verdade, acho que a do Sam será quando ele enfim tiver o escudo em suas mãos, quando ele realmente se tornar um Capitão América, porque provavelmente não vai ser o Bucky que vai, embora ele tenha dito que ele quer pegar o escudo para ele, provavelmente os dois vão disputar um pouquinho no próximo episódio, e aí no derradeiro fica nas mãos do Sam. É mais provável que sim, porque é mais merecedor, inclusive, para a própria temática aqui da série, fica tudo um fecho muito bem estabelecido. Agora, em que termos que o Sam vai usar o escudo e se valer desta lenda que é ser o Capitão América, o símbolo de uma liberdade, ou de várias liberdades, na verdade. É interessante como aquele amigo da Carly atribui, né, que para ele, ela é um novo tipo de Capitão América, e depois acaba morrendo nas mãos de um falso Capitão América. Também muito bem interessante esse comentário do texto. Aliás, todo o texto desse episódio é sensacional. Tá tudo muito bem amarrado, não fica nada fora nesse negócio aqui. Aliás, falando em símbolos ainda, o Capitão América tem um escudo e o Barão Zemo também já foi apresentado uma máscara, né? Que foi exatamente o seu símbolo. O Capitão tem um escudo, o Barão Zemo tem a máscara. Embora a máscara em si, ela não tinha sido apresentada antes lá no filme do Capitão América Guerra Civil, onde o personagem efetivamente apareceu. E a máscara era um símbolo muito conhecido lá dos quadrinhos. Quando foi transposto aqui para o universo de carne e osso, meio que eles esqueceram, mas eles retornaram sim com a máscara agora. Ele já utilizou lá naquela cena dos containers da fuga, lá para escapar lá dos caçadores de recompensa de Madripoor. Mas será que vai voltar? Talvez sim, mas só quando talvez o Zemo se tornar de novo um vilão. Por enquanto eles ainda estão brincando de herói, mas é interessante porque não deixa de ser uma certa liberdade. É curioso, né, quando em vários momentos ele chama tanto o Sam quanto o Bucky pelos nomes, ou seja, há uma certa intimidade que ele está curtindo. É interessante esse processo. Claro que acho que ele nunca vai virar um cara do bem, de fato, porque os seus meios são meio intensos, do mesmo jeito que a Carly também é apresentada assim. E é curioso a gente ver a comparação também de um vilão super estabelecido com uma moçoila que quer fazer o bem também, mas está se transformando numa bela de uma vilã. Do mesmo jeito que, na verdade, os dois personagens eles têm o mesmo motivo, eles têm razões justas, que eu sempre já comentei. O melhor vilão que existe para qualquer herói é sim ter a figura de um cara que também quer lutar pelo bem, só que por vias tortas. Aliás, do mesmo jeito a gente pode colocar o Capitão América, esse novo Capitão América, que é o John Walker,
Não, né? Porque, na verdade, ele já estava corrompido desde antes. E atribuir apenas a traumas de guerra talvez seja um excesso. Na verdade, a índole dele que já não era boa, do mesmo jeito que a Carly, embora ela passe toda aquela figura de ser uma garota cheia de receios. Eu gosto muito dos olhares que a atriz coloca pra gente, para o seu personagem. É muito bom, é muito contraditório. A gente fica, caramba, ela parece um cachorrinho indefeso. Um cachorrinho indefeso, mas na verdade o poder corrompeu essa certa inocência, esse medo do mundo, essa vontade de querer consertar tudo aquilo. O poder realmente atrapalhou tudo. Do lado do barão, claro, ele era uma figura apenas rica, mimada. De novo aqui é colocado que ele curtia a suntuosidade de sua vida, da riqueza de sua família, não pensava nem ainda em questões políticas, mas depois, quando ele começou a pensar, bom, digamos, ele também se transformou, mas obviamente antes ele já tinha uma certa índole alterada. Mas naquela, ele não é o típico vilão bobo, né, que só quer quero conquistar o mundo. Ele não quer conquistar o mundo, ele quer consertar o mundo. Assim como Thanos foi um grande vilão, porque ele também queria consertar o universo inteiro. Assim como Carly quer consertar, assim como John Walker quer consertar também. Todos errados, mas com boas ideias na cabeça. Pelo menos intenções iniciais. Os métodos é que são horríveis. Claro, mas todo mundo perde a mão. Agora vamos falar de novo das questões da liberdade. Voltando de novo para o Bucky, que estava lá ganhando a sua liberdade no começo do episódio, e depois naquela cena sensacional quando as Dora Milaje entraram para pegar o Barão Zemo. É muito boa aquele momento onde a Ayo dá uns pequenos toques no braço do Bucky, no braço biônico dele, e a arma, literalmente, que a gente pode considerar o braço dele como uma arma, ou o poder dele, cai direto ao chão. A expressão também do ator foi sensacional. As duas expressões que ele fez, né? Lá no começo, quando ele chorou, quando ele estava liberto, e ali quando ele ficou com aquela cara de pasmo. Caramba, a minha, entre aspas, né, melhor amiga, a que deu a liberdade para mim, ela tirou minha liberdade no momento que ela desparafusou o braço dele e veio ao chão. Literalmente, ele se sentiu preso de novo, ele perdeu a liberdade, porque ele perdeu o seu poder. O poder do Sam é ter aquele braço totalmente forte. No fundo, é curioso, né? Não vale muito que ele tenha o soro do super soldado dentro dele. É o que o texto às vezes esquece. Aliás, eu esqueci outro dia, acho que foi na resenha anterior, ou da outra semana, eu esqueci que ele é um super soldado. Eu havia comentado que todo mundo lá dentro do laboratório do cientista que recriou o super soro eram pessoas normais, os quatro. Não, o Bucky não é normal. Ele tem o super soro no seu sangue, mas o texto da própria série está esquecendo disso às vezes, mas é meio que de propósito, porque aqui realmente se colocou que o poder dele está no braço, porque aquilo que foi uma modificação. Claro, porque aquilo foi um sofrimento que ele teve a partir do momento que ele se construiu como um super soldado, ou um soldado invernal. Aquela arma que colocaram ali no lugar do seu braço original. Ou seja, servia aos propósitos do programa do Soldado Invernal, mas serve para ele, o Bucky, se libertar. E quando a Ayo tira o braço dele, é muito bom que ele se vê de novo algo não apenas incompleto, mas também preso a uma certa supremacia, de um certo poder que ele já pensava já havia sido libertado antes. Ou seja, o braço dele é tão simbólico quanto é o escudo do Capitão América, quanto é a máscara do Capitão Zemo, do Barão Zemo. E é curioso, né, como as asas do Falcão, por enquanto, ainda não são colocadas como efeito de liberdade. Nunca isso foi colocado no texto, né, que ele pode voar para lá e para cá, ele se sente livre. Não usaram mesmo realmente essa referência, que até seria mais fácil de a gente ter pensado, né, os roteiristas terem colocado no texto, né? Sensação de liberdade, poder voar por aí. Não fizeram isso ainda com o Falcão. Aliás, também curioso, né? Como só agora voltou justamente a vestimenta do Falcão. Desde aquele momento onde parecia que tinha estragado, né? Por que ele estava... Lembra quando a primeira vez que encontraram justamente com o grupo da Carly, eles caíram lá dos caminhões e depois ficaram andando até a base lá que eles tinham que voltar. Por que eles não foram voando? Bom, não sei, o Falcão consegue levar uma pessoa nos braços voando? Não sei.
Confesso que para mim aquilo ficou um pouquinho mal explicado, esquisito para falar a verdade. Mas enfim, aquilo não tem mais problema. O que vale? Sim, esse episódio aqui ele tem um amarro muito grande e praticamente a gente está esperando o que vai agora acontecer com a figura do Sam, que é muito importante. Ele ainda está acreditando na Carly, mas ele vai ter que entrar em conflito com o Buck e claro também com o Zemo. Na verdade, quando a série foi anunciada, eu achei que a figura do Sam sempre seria de maior destaque que a do Buck, justamente porque ele está mais relacionado com a figura do Capitão América, literalmente, né, de ser o novo possuidor do escudo do Capitão América, e portanto, porque ele seria o novo Capitão América. Mas a série realmente, ela já meio que quebrou as ideias iniciais, quando literalmente ele entregou o escudo ao museu. Ou seja, a quebra de expectativa realmente foi muito boa para a série e faz com que esse personagem ainda esteja precisando de um bom momento aqui na série. Com certeza ele vai aparecer no momento que ele se assumir de fato como, sim, o herdeiro do Capitão América, do Steve Rogers, para ser um novo Capitão América. Agora, falando no novo Capitão América que temos por aqui, que meteu o pé pelas mãos, que é o John Walker, aquilo também foi sensacional. Acho que a série da Marvel também nunca foi tão dramática assim quanto neste momento, onde ele pira completamente, claro, num ato de desespero por ter perdido seu companheiro, o Estrela Negra. E aquela cena foi sensacional, pura adrenalina, aquela sensação de caramba, a gente nunca poderia ter pensado que um tipo de cena daquela maneira feita, naqueles termos ali, pudesse acontecer num filme da Marvel. Bom, realmente não foi num filme da Marvel, foi numa série dentro da Disney Plus. Mas espera aí, a Disney Plus não é feita para a família? Pois é, eu nunca imaginei que uma cena dessa também podia aparecer dentro da Disney Plus. Aquilo também foi sensacional, muito do ousado. Acho que muitas pessoas tiveram que sentar, conversar e convencer muita gente que aquela cena deveria ser apresentada, podia ser apresentada, na verdade, ali dentro do Disney Plus, sem macular os ideais. Porque é uma cena assim necessária, para falar a verdade. Se a cena não fosse colocada daquela maneira, o impacto seria muito menor, seria trivial, aquela coisa meio maquiada, mas não, inclusive, né, do jeito que a cena é construída, onde todo mundo ali na praça está literalmente filmando aquele ato do novo Capitão América. É sensacional, a série ali ficou simplesmente perfeita, pois tudo que foi discutido tematicamente aqui nesse episódio está convergindo para aquela cena: liberdade, supremacia. É até difícil falar sem ser redundante, porque é difícil explicar aquela cena. Parece uma cena banal que a gente consegue encontrar em qualquer filme de ação, mas para um filme de super-heróis da Marvel, com aquela restrição realmente de violência, no cinema sempre foi, claro, uma ideia, né, para meio que competir com os filmes da DC, que sempre eram mais soturnos, violentos. A Marvel sempre ofereceu aquela coisa mais divertida, mais colorida, mais família. E de novo, né, pensar que uma cena dessa pudesse aparecer no sistema de TV, Disney Plus, com todas aquelas regras, né, de não ofender o público, né, realmente algo impressionante. A cena em si já faz com que a série seja fantástica, mesmo que a gente não leve em consideração que ela foi um resumo, uma síntese do que é este episódio e também a série em si. Acho que antes de a gente terminar aqui, a gente precisa falar talvez uma coisinha a respeito da Carly. De novo, né? Aquela sensação esquisita, quando ela deu o golpe que acabou vitimando o Estrela Negra, quando ela fez ele colidir lá com a coluna e ele literalmente quebrou a sua, de novo tivemos aquela sensação esquisita, daquelas reações, do mesmo jeito, né, quando um dos integrantes lá da equipe dela tinha sido atingida por um tiro do novo Capitão América e todo mundo perguntou, né, você está bem? Ele respondeu, sim, estou. Eu comentei, aquilo não é pergunta, diálogo entre vilões, que denotava que eles eram, entre aspas, heróis de alguma forma. Sim, eles são os heróis desse povo que está renegado no novo mundo que se fez depois que os blipados retornaram. E ali de novo, quando ela dá aquele golpe e ela percebe que matou o companheiro do Capitão América,
ela de novo fica meio que sem o que fazer, como também os seus companheiros. Eles ficam assim meio, mas curioso que ela já havia matado praticamente a sangue frio algumas pessoas antes. E aí você pode se perguntar, mas isso é contraditório? É, sim, é para ficar dúbio mesmo. Aliás, o texto, quando eu comentei, né, que a atriz oferece pra gente aqueles olhares meio estranhos de uma pessoa que está às vezes um pouco acuada, na verdade isso com certeza vem do texto também, claro, também da direção da série, mas essa dubiedade é completamente proposital, para a gente não entender direito qual é a ação efetiva que este personagem quer fazer. Ele quer sim consertar o mundo, mas percebe de vez em quando que também está metendo pés pelas mãos. É que, claro, o texto não quer dizer efetivamente que ela é uma vilã. Ela ainda tem uma certa salvação, pode ser que sim. É naquelas. Talvez ela se arrependa no final, mas aí vem o Zemo e a liquide. Provavelmente vai acontecer isso, é por isso que o texto ainda vende essa coisa meio esquisita, dúbia. Como é que ela titubeia, ela e seus amigos? Eles param, eles travam quando se percebe que o Estrela Negra morreu. É muito claro isso, é de propósito, obviamente. Não é uma contradição do texto. E claro, para servir de oposição justamente com o que acontece a seguir quando o John Walker, né, vai lá atrás do outro companheiro da Carly e acaba matando ele. Ali ele percebe que está sendo observado por todos, que está sendo filmado, que o que ele está fazendo simplesmente é a sua derrota completa. Claro, a gente não vê a reação dele, mas obviamente ele não vai ter a mesma reação que ela, ou seja, tipo, fiz besteira. Não, né? Claro, por isso que realmente foi de propósito, para ser um comparativo entre os dois momentos, no caso, ambos letais. Mas a reação de um personagem e de outro tem que ficar diferente, obviamente. No fundo, era completamente necessário que ela ainda tivesse essa reação de caramba, eu errei, e o outro errei, mas e daí? Agora eu já injetei o soro do super soldado em mim, eu sou o cara todo poderoso, ou seja, a minha supremacia não vai mais desaparecer. Simplesmente isso, não posso ser mais culpado das besteiras que eu faço. Basicamente isso. Ele é um vilão, então quase que perfeito também. Ou seja, na verdade não temos aqui o que seria a primeira série de super-heróis da Marvel dentro da Disney Plus. É na verdade a primeira série de vilões da Marvel aqui. Pois é, porque a gente tem mais criação de vilões aqui dentro desta série do que de novos heróis. Que, aliás, foi o contrário, né, do que aconteceu em Wanda, que literalmente lá apareceram dois heróis novos. Quer dizer, duas. Uma heroína, né, que foi a Pulsar, que é a Capitã Rambeau, e também a grande vilã, que é a Agatha Harkness. Ou três, porque exatamente a Feiticeira Escarlate, a Wanda, também é as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, se criou bastante nas duas séries. O que importa é que sim, gostei bastante desse episódio, não tem como não avaliar muito bem e simplesmente considerar que foi a melhor coisa que aconteceu até agora e vale para todo o universo Marvel de carne e osso que já havíamos visto antes nos cinemas. Simplesmente esse aqui, o quarto episódio da primeira temporada de O Falcão e o Soldado Invernal é sensacional e não tem como eu atribuir 5 asteriscos. Muito bom mesmo. E que semana que vem seja melhor, né? Não sei se vai conseguir, porque é um ápice incrível. É isso.